Ele a glória. Oh Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Tua presença, no Teu nome, Pai. Oh Deus, pega na minha mão, Pai, permanece comigo neste momento, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, continua conosco, Pai. Oh Deus, sem Ti nós não somos nada. O que nós podemos fazer, Pai? Sem Ti, Pai. Oh Deus, hoje eu vi que o Senhor está pegado na minha mão, Pai. O Senhor está comigo nesse momento. Vem, Espírito Santo de Deus, permanece aqui. A Tua palavra diz, Pai, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Pai, no meio dos estás, Pai. Nós Te vimos, nós Te sentimos, Pai. Nós sentimos o Senhor aqui. Oh Deus de misericórdia, sem Ti, Pai, nós não somos nada. Sem Ti, Deus eterno, Deus misericordioso, o que seria de cada um de nós, Pai? Permanece, Pai, com nós. Oh Deus, nós Te agradecemos, Pai, por esse momento em comunhão com a Tua palavra, Pai. Nós fazemos parte, Pai, do Teu corpo. Nós fazemos parte, Jesus, de uma família espiritual, Pai. E nós fazemos parte, Pai, de um propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Oh Deus, me brinda, me fortifica, vem, Espírito Santo. Derrama, Deus, o bálsamo sobre a minha vida, sobre o meu corpo, Pai. Fala através da minha palavra, Pai. Leva a Tua palavra para que todos nós sejamos edificados, Pai. A Tua palavra diz, a Tua palavra é escudo para aqueles que nela crêem, Pai. Nós cremos, Pai. Nós precisamos de Ti, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Pai eterno. Nós louvamos a Ti, Pai. Sem Ti, Pai, nada seríamos. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, nos fortalece, permanece conosco, edifica os corações, Pai, restaura, refrigera, Pai. Quantas pessoas vieram aqui precisando, Pai, da Tua restauração, precisando, Deus eterno, Deus misericordioso, Pai nosso que estás no céu e na terra. Ai, Pai, precisando de refrigério, mas o Senhor está dizendo: eu pego você pela sua mão, eu te busco, eu vou na tua frente, eu estou contigo. Você não está sozinho, você nunca está sozinho. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco, Ele está aqui nesse lugar. Ai, Pai eterno, Deus misericordioso, você nem eu estamos aqui por um acaso. Você não veio aqui simplesmente porque você queria vir. Você não veio aqui como se fosse um shopping, pegar alguma mercadoria, pegar algo. Não, você veio aqui porque Deus te trouxe. O Espírito Santo de Deus te trouxe para este lugar, para você ser edificado através da sua palavra, para você ser restaurado, receber refrigério, alívio. Oh Pai, abençoa, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Pai. Permanece conosco, Espírito Santo de Deus. Fala através de mim, Pai. Use minha boca, meu corpo. Me usa. Faz de mim o que o Senhor achar que deve fazer. Ai, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Deus. O Senhor me salvou. Oh, Deus. O Senhor me tirou das trevas, Pai. Oh, Jesus. Oh, Pai. O Senhor me salvou. Oh, Pai. Traz, Pai. Aquele que está precisando, Pai, em Tua presença, Pai. Aquele que está precisando de Teu refrigério, Pai. Oh, Senhor. A Ti toda honra, Pai, toda glória, todo louvor, toda exaltação, Pai. Nós Te amamos. Nós precisamos de Ti. Nós queremos o Senhor cada vez mais perto de nós.
Aleluia, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ai, a tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, Pai. Sem ela, o que seria de nós? Oh Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Tua palavra, nós precisamos andar em comunhão, nós precisamos congregar juntos, Pai. Estamos participando mais e mais, unidos em comunhão, Pai. A Tua palavra diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, ou o Senhor estará lá, o Senhor estará lá, mas nós estamos em comunhão entre os irmãos, mas também com Cristo, porque Ele se faz presente, Deus eterno, Deus misericordioso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por Senhor ter cuidado tanto de nós, ter cuidado de mim. Eu entrego minha vida a Ti para ministrar a Tua palavra, Pai, edificar Tua igreja e cada irmão que aqui está presente. Obrigado, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bom dia a todos, na graça e paz do Senhor Jesus. Ai, Deus é misericordioso. Ai. Enquanto o louvor estava sendo tocado, eu estava ali e eu estava me lembrando de uma frase que é gemidos inexprimíveis. E eu não conseguia parar de chorar. E mesmo assim, foi um dia, quando eu vim para essa igreja, que eu disse a mim mesmo: o irmão Rivelino está ali, ele me convidou, mas o convidou, eu não vim, ele está ali, e eu tenho uma honra muito grande por você, Rivelino. Eu fui falar por você porque você é parte de uma transformação na minha vida. E cada um de nós aqui também podemos ser essa parte. Você basta convidar pessoas, você precisa chamar pessoas, porque o meu tema hoje é a importância de frequentar a igreja. Você pode pensar que não, mas talvez num momento como esse, do louvor, de uma direção, de um versículo que é dito aqui, você pode ser totalmente transformado. Mas você precisa entender que você está aqui para servir, que você precisa do outro, que o outro precisa de você. Enquanto você é abençoado e edificado, tenha certeza que você no seu lugarzinho, quietinho aí, muitas vezes tímido, sem saber como fazer, o que falar, mas Deus te usa. Deus te usa para ser instrumento na vida do outro. Simplesmente estar aí sentado numa cadeira, você pode achar que não é nada, é muita coisa. Teu irmão vai saber que você esteve aqui, teu parente vai saber que você esteve aqui, teu vizinho vai saber que você esteve aqui, e ele vai te perguntar: rapaz, e como é lá? Você vai dizer: é muito bom. Faça o convite, chame eles. Nós precisamos andar em congregação. É isso que eu vou falar hoje. E não fazer como aqueles que estavam se afastando da igreja. Deus não quer que eu e nem você andemos sozinhos. Ele não fez nada para que eu e você ficasse isolados. E também Ele não te colocou aqui para você ficar sem fazer nada. Você tem um propósito. Você tem como servir. Amém? Eu vou contar para vocês aqui a fábula do passarinho que queria voar sozinho. Certa vez, um passarinho jovem perguntou à sua mãe: mãe, por que eu preciso voltar todos os dias para o nosso ninho?
Eu já aprendi a voar, posso viver sozinho. A mãe respondeu: filho, realmente já sabe voar, mas saber voar não significa que você não precise de ninguém. Eu preciso de você e você precisa de mim. O passarinho não entendeu muito bem e decidiu partir sozinho. Nos primeiros dias estava tudo maravilhoso. Ele voava para onde queria, comia onde encontrava alimento e não precisava dar satisfação a ninguém. Mas certo dia veio uma tempestade muito forte. O vento ficou intenso, a chuva começou a cair, o passarinho tentou continuar voando sozinho, mas suas forças começaram a acabar. Então ele procurou abrigo. Encontrou uma árvore, mas não havia ninguém ali. Tentou outra, também vazia. Até que depois de muito procurar, encontrou outros pássaros reunidos em um lugar protegido. Eles o receberam, ajudaram-no a se abrigar e cuidaram dele até a tempestade passar. Naquele momento, ele entendeu o que sua mãe havia tentado lhe ensinar. Eu posso voar sozinho, mas não fui criado para viver sozinho. E quantas vezes eu e você pensamos assim? Nós achamos que podemos andar sozinhos. Nós achamos que não precisamos de ninguém. Mas eu e você precisamos lembrar que desde o princípio, Deus criou o relacionamento. Deus criou a comunhão. Ele tinha comunhão com Adão. Depois, Deus criou Eva e ele também passaram a ter comunhão. É Adão e Eva. Comunhão. Vivendo junto. Necessitando um do outro. Precisando um do outro. Você está entendendo? Posso buscar a Deus sozinho em casa? É verdade. Podemos sozinhos ler a Bíblia, ouvir um louvor, sozinhos e buscar individualmente. Mas Deus não nos chamou para uma vida cristã isoladamente. Porque Ele criou a comunhão desde o princípio. Ele nos colocou no corpo. Ele nos colocou em uma família. E Ele nos chamou para viver em comunhão. E nos deu um propósito que vem do Senhor. 1 Coríntios 12, 27, estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Cristo é a igreja, nós somos os membros, Ele é o cabeça. Se somos um corpo, como podemos viver completamente separados um do outro? Eu não poderia dizer a mim, eu não preciso do meu olho fora do meu corpo, meu braço fora do corpo, que função teria, que utilidade teria? Mesmo assim, somos eu e você, na congregação, na igreja, nós precisamos um do outro. Como eu falei, você pode estar aqui precisando de uma palavra, apenas de um olhar. Aquela cena que o irmão fez para você de longe, mesmo sem dar nenhuma palavra, ele pode ter transformado sua vida. Eu recebi um convite e vim só, porque quando eu vim procurar, o irmão não estava, ele não podia vir de manhã, né, que ele só podia vir na parte da noite, está vindo aqui hoje, no esforço que ele está fazendo, em nome de Jesus, e nós louvamos Deus por isso, mas
Foi aqui, foi na igreja que eu fui transformado. Mas eu sozinho jamais seria transformado. Eu sozinho jamais teria sido edificado. Eu estou, na verdade, sendo edificado. Nós estamos em edificação constantemente, né? Em crescimento contínuo. Mas aqui encontrei pessoas que me ajudaram, pessoas que têm orado por mim, têm orado por você, pessoas que têm trazido os nossos problemas para elas cuidarem, muitas vezes, porque você pode pensar que não, mas o tempo que uma pessoa dispensa se ajoelhando no seu quarto para orar por você e por mim, Deus seja louvado por isso. Deus se agrada de você, porque você está servindo, você está fazendo algo grandioso na vida daquela pessoa, e nós nem sabemos. Hoje de manhã eu estava orando, e ontem, né, agradecendo. Quantas pessoas estavam orando para eu estar aqui hoje? Quantas pessoas estavam orando para eu estar ministrando a palavra para você e para mim também, para que todos nós sejamos edificados. Amém? Então, um membro fora do corpo, ele não tem função, não tem nenhum objetivo. Deus pede para você congregar, para você estar dentro do corpo, para você estar em comunhão. A comunhão é entre eu e você, mas com Cristo dentro, porque onde há 2 ou 3, lá Ele está. A única pessoa que fez algo sozinho e que é digno de louvor, por mim e por você, foi Jesus. Ele morreu crucificado, Ele foi torturado, humilhado, massacrado, e Ele morreu crucificado, como maldito, para dar a mim e a você a vida eterna, nossa graça imerecida. E aí começou a comunhão espiritual. Veja que no início a comunhão era carnal, né? Mais carne. E agora aí com Jesus, a comunhão espiritual. E esse versículo também ele condena, né? O orgulho e a insegurança. Porque quando você diz assim, eu não preciso de ninguém, eu quero ir sozinho, eu posso fazer sozinho, eu posso assistir meu culto, orar, fazer tudo, receber bênção, unção sozinho. Você está sendo orgulhoso, não é verdade? E às vezes tem o outro que é inseguro, ele acha que é incapaz de estar. Muitas vezes ele diz, eu só tenho uma sandália, eu não tenho, só tenho uma camisa, só tenho uma calça, ou eu não tenho como ir, porque eu não tenho transporte, é longe. Mas você sabia que em vários lugares do mundo tem pessoas andando a pé ainda 10, 15, 50 quilômetros para poder ir ouvir a palavra de Deus? Que nós temos um privilégio. Nós podemos andar com a Bíblia no Brasil, nós podemos falar abertamente, sem risco nenhum, sem nenhuma ameaça, de nada nem de ninguém. Mas muitos povos não têm esse privilégio que nós temos. E eles vão atrás, eles decoram o versículo, uma folha, algo, qualquer pedaço. Nós temos relatos, né, que uma pessoa catando lixo, ela encontrou uma folha de uma Bíblia. E através daquele versículo, ela foi totalmente transformada, edificada, pastor, e hoje é presidente de igrejas. Então, é muito importante a gente estar buscando comunhão e entendendo que o nosso orgulho e nossa segurança não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Ele quer a gente contando com o outro, falando com o outro, contando nossos problemas, recebendo os deles e ajudando-nos uns aos outros, porque nós precisamos um do outro. Deus nos fez com essa necessidade e não sejamos como um passarinho, querer andar sozinho, querer repita comigo, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma família espiritual e eu faço parte de um propósito que vem do Senhor. Nós somos uma família espiritual, Cristo está no meio. Nós estamos em comunhão, Cristo está no meio. Muitas vezes as pessoas não podem vir para a igreja por vários fatores, e eles são entendidos e compreendidos, né?
E que bom que nós temos as redes sociais, que através das redes sociais nós conseguimos assistir o culto, ver ministrações, a palavra de Deus, na comodidade, no conforto, da forma, na hora e no dia que a gente quer. Isso foi muito importante na pandemia, porque nós não podíamos sair de casa, nós não podíamos estar em comunhão com ninguém, não podia estar junto com as pessoas. Isso foi importante. Mas só para você ter ideia, tem uma pesquisa que diz que as redes sociais, elas atraem pessoas para a igreja num percentual de 1 a 1,5%. O poder que ela tem, ela só atrai, em média, 1 a 1,5%. Já o poder da palavra, através de amigos, ele atrai 21%. E na família, ele consegue atrair 47%. Então, eu e você, nós precisamos falar da importância de congregar na igreja, da importância de participar, da importância de estar aqui. É muito importante, é diferente. Tem coisas que não vão acontecer na sua casa, diante da TV, diante do seu computador, do seu celular. Tem coisas que só vão acontecer aqui, né? Por isso que nós devemos congregar presencialmente em nossa igreja, porque tem presença, tem comunhão, tem edificação, tem unção, tem curas, tem palavra, tem louvor, tem unidade. E eu vou te dizer uma coisa, a comunhão presencial cria uma atmosfera de louvor única. Você vem para cá, você escuta o louvor, você está aqui, faça um teste, escutando o louvor aqui, agora faça um teste, escutando o louvor sozinho na tela do seu computador, é diferente. A unção é outra. Você está no meio de pessoas, você está no meio de uma atmosfera que só o Espírito Santo de Deus consegue criar para você. Deus está em todos os lugares, Ele sonda os nossos corações, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, mas Ele está com você, mas a unção é diferente, a atmosfera é outra. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, teriam um grande prazer de estar? Talvez não estejam porque nós não convidamos, talvez não estejam porque ainda nós não falamos da palavra para essa pessoa. Você tem um celular, chame. Quantas pessoas que você via aqui ao seu lado, que talvez não esteja hoje, talvez não puderem vir hoje, tudo bem, mas que as coisas acontecem como esse passarinho. Você não vem hoje, você não vem na quinta, você não vem no domingo de manhã, domingo à noite você arrumou um compromisso, você não pode vir, na outra semana você, por algum motivo, você acha que não é importante vir, porque tem a rede social, tem um amigo que vai falar, tem uma pessoa que vai transmitir tudo que foi falado aqui, ministrado para você, e você se dá a essa situação. Lembre-se, você está esfriando, você está se isolando, e isso é perigoso, porque você sozinho, você não vai avançar. Quem se afasta do corpo, igreja, acaba se afastando do cabeça que é Cristo. Isso que eu falei. Você vai, você não pode, você não... Não sou eu, vou dar um testemunho meu. Eu quando estou viajando, aí, na casa dos meus irmãos, principalmente, uma de uma igreja, outra de outra, mas quando eu chego lá, eu pergunto, tem culto hoje? Aonde é? Eu sempre faço questão de ir, eu tenho prazer em ir, e que Deus me dê cada vez mais sede, pela água da fonte que nunca se acaba, sede pela água do Espírito Santo, fome pela palavra, fome pela comida espiritual, para que eu possa estar mais, e cada vez mais que eu venho, melhor é para mim, porque eu me edifico, eu me fortaleço, e mais eu fico blindado, e com escudo, contra todo mal que possa se achegar a mim. Não que ele não vá se achegar, não que aqui na igreja você não vai ter problema, você vai ter problema, inclusive na igreja nós temos problema, né? Nós não somos perfeitos, nós não somos uma igreja perfeita, mas Deus nos fez para estar em comunhão, porque Ele está no nosso meio, e as diferenças entre você e a outra pessoa, aquilo que eu tenho uma percepção que ela não tem, aquilo que eu entendo de uma forma, mas ele entende de outro jeito, Deus pede respeito, amor,
e manter juntos. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Cristo está voltando. Mas aqui a igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade. A igreja é o corpo de Cristo, né? É a comunidade dos chamados. A congregação é o ato de nos reunirmos. Nós estamos em congregação aqui. No passado eles se reuniam nos morros, nos montes, nas casas, né? Mas eles estavam unidos, coesos, em comunhão. Vamos ver isso lá na frente. E comunhão é a profunda reunião espiritual e prática que une pessoas entre si, mas um grande diferencial, com Cristo. A comunhão une a gente, mas o grande diferencial, além de unir a gente está unido com Cristo. Glória a Deus, Pai. Aqui, ó, veja que ele nos exorta aqui, não deixando a nossa congregação. Ou seja, o autor de Hebreus exorta e alerta para não abandonar as reuniões da comunidade da fé, combatendo inclusive o isolamento espiritual. Quando você se afasta das pessoas, você perde a aproximação da pessoa, do amigo, e aí você perde também o isolamento espiritual, quando você se afasta da igreja, quando você se afasta da congregação. Por isso que são importantes, é muito importante nós estarmos presentes na igreja. As pessoas veem você e dizem assim: rapaz, tu vai para a igreja, tu mora longe, tu vai, vou, para mim é um prazer, um amor estar lá, eu amo estar na igreja com os irmãos. Aí a pessoa diz assim: rapaz, eu acho que eu vou algum dia contigo, para ver como é, porque tem que ser muito bom, né? O que é bom em você, o que você faz para avançar mais e mais para as coisas de Deus em você, isso reflete no outro. Tem coisas que você vai dizer assim: ah, rapaz, eu já disse a tu que não ajudasse essa pessoa. Tu fica ajudando essa pessoa não tem jeito, não sei o quê, e tu é teimoso, tu fica ajudando, né? Mas tem pessoas que dizem assim: rapaz, nessa pessoa aí deve ter o amor de Deus, porque eu não faria isso, nem sei, não importa quem não vai fazer, o que importa é que Deus sonda os nossos corações, e o mais importante é o que você pode fazer, e o que você vai fazer vai além, porque o que eu sei que posso fazer, o que eu sei que eu devo fazer é um fato, mas eu fazer, eu estar executando, eu estar colocando em prática, sem querer nada em troca, sem buscar retorno, nem das pessoas e nem de Deus. Alô? Nem das pessoas nem de Deus, porque o nosso maior prêmio Ele já nos deu, foi a vida eterna, mas Ele disse: ame o seu próximo, porque eu te amo, eu te amo. A igreja existe para caminharmos juntos, chorarmos juntos, orarmos juntos, servirmos juntos, e tudo isso aí faz com que nós vençamos juntos. Você sozinho é um fato, mas você com o outro é uma força maior. Amém? Você precisa vir aqui um dia de quarta-feira à noite na sala de oração, porque o versículo diz que olhemos um para o outro, façamos um pelos outros, estejamos juntos na causa do outro. Então, aqui na sala de oração na quarta-feira você consegue ver testemunhos, você consegue ser cheio da palavra, e você sai daqui cheio de orações, por você, por sua família, por seus negócios, por sua causa. Então esta igreja, nossa igreja
Igreja de Cristo, ela está orando por você, por pessoas, para que mais pessoas venham, para que mais pessoas frequentem esta igreja, para que mais pessoas abram suas casas, para a palavra ser ministrada naquela casa, para que tenham cultos pequenos, células, como o GCC que nós temos, como a Casa de Paz. Você pode achar que isso não é nada, isso é muita coisa. Eu lidero o GCC com minha esposa, que Jailson e Jane passou para a gente, e a gente vê o maior exemplo, é uma transformação, foi uma transformação, mas toda terça-feira tem algo diferente, porque alguém está dando testemunho, alguém está ouvindo a palavra, está participando, e estamos em comunhão, unidos, mas você precisa conhecer o problema do outro. A comunhão que ele fala aqui é que eu preciso saber como é a vida de Adriano, porque naquele tempo lá, os cristãos, quando eles estavam, em reunião, eles sabiam exatamente a situação do outro, eles cuidavam um do outro. Não é porque você fez alguma coisa de errado que eu vou te penalizar e vou massacrar você, é o inverso. Tem que agir como Deus agiu, você tem que trazer para você, ser claro, não pode agir com mentira, tem que dizer a verdade com autoridade, mas você tem que ter o coração na mão. Eu te abraço, permanece conosco, nós precisamos de você. Muitas vezes você afasta de você, da igreja, e muitas vezes você é um fator para afastar até da palavra e até de Deus, como você age e como você fez. E se eu e você fizemos isso algum dia, que Papai do Céu nos perdoe, nos dê entendimento, maturidade espiritual, para que a gente vá naquela pessoa e converse com ela novamente e traga ela para a gente, porque ela precisa só disso, para não permanecer com o seu coração em pedra, tanto o seu como o dela, sendo um orgulhoso e o outro inseguro, e que não dê a capacidade de entendimento de que quando o outro fala comigo, eu tenho que entender o que ele está dizendo e tenho que obedecer, porque ele é o meu líder, partindo da palavra. Eu creio que nenhum líder, e nós hoje que somos pais de família e conhecemos a palavra, vamos falar com os nossos filhos, com as nossas esposas, nossos maridos, de qualquer jeito. É bom botar o pé no freio, é bom e importante aliviar, respirar, buscar na palavra uma forma melhor de falar, inclusive usando a própria palavra de Deus. Isso vai fazer com que nós caminhemos juntos em todas as situações e sejamos mais e mais exemplos de pessoas parecidas com Jesus Cristo. Jesus está no meio de nós, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aqui é uma promessa da presença constante de Deus, de Jesus Cristo. E aqui você vê que a palavra se preocupa com quantidade, no sentido de dizer, não importa se é poucos ou se são muitos, tanto faz ser 2 como ser 2 bilhões de pessoas. Ele está, se estiveres reunidos em meu nome, se reunir no nome dele, ele se fará presente, lá ele está. Se você vai se reunir apenas por motivos que não vão engrandecer você espiritualmente, não tente colocar o nome de Jesus ali, porque ele não vai estar. Ele não vai estar no meio de uma pessoa que está numa mesa de bar bebendo, Ele não vai estar no meio de uma pessoa que está na fofoca, 4 pessoas falando mal do outro, em vez de procurar a forma de ajudar o outro, de engrandecer o outro. É isso que a igreja vem te dizer hoje, que você esteja presente, que essa palavra seja edificante para você, que você entenda a importância de permanecer na igreja e a importância de comunicar isso para outras pessoas, convide seu amigo do trabalho, da escola, convide o seu parente. A gente tem relatos de esposo, de casais que a esposa vem e o esposo não vem. Não se canse. Não se canse.
Eu vou dizer uma coisa a tu, Deus está te provando. Até quando ela vai continuar convidando? A pessoa, mas convidei 10 vezes, 1000 vezes, ele não vem, ela não vem. Sim, continua convidando. Agora continua convidando com oração, continua convidando aqui na igreja, conta o seu desejo para que a gente possa orar aqui na quarta-feira por você e em qualquer dia que precisar, porque os nossos ministros estão aqui para isso. Pessoas podem orar por você. Você pode pensar assim, não, vou procurar o pastor, vou procurar Adriano, Jailson. Não importa quem você procure. Se você tiver esse desejo no seu coração, Deus vai te mostrar pessoas que você nem imagina, pessoas que você nem conhece, pessoas que você mesma até acha que são pessoas improváveis para aquela situação, mas o Espírito Santo de Deus está na causa. Está dizendo, é aquela pessoa ali, é aquela pessoa que vai te dar o caminho, é aquela pessoa que vai te dar a ponte para que você mude totalmente a sua história, para que você mude totalmente o fato e a situação que está ocorrendo com você, com sua família. Paciência e oração. Deus, 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 Deus. Sem Ele, eu e você não somos nada. Sem Ele, eu e você não somos nada. As nossas reuniões na igreja não é apenas um encontro de pessoas, mas encontro de pessoas com Cristo. Quando eu venho para a igreja, eu venho apenas encontrar pessoas ou venho encontrar Jesus? Eu oro para quando eu vim na igreja e quando eu venho nos cultos, eu sempre procuro agradecer a Deus por estar presente nesse local e pedir para que eu tenha mais e mais a vontade de fazer o meu culto racional, de me entregar totalmente, meus ouvidos estejam atentos à palavra e eu esteja conectado com o que está acontecendo, com a atmosfera espiritual, com a unção do Espírito Santo de Deus. Como é que você vai conseguir receber a unção se você não se conecta? Entendeu? Ao diferencial, eu apenas estou sentado, mas eu preciso vivenciar, eu preciso chamar, eu preciso receber. O louvor está tocando, está falando com você, está falando comigo, e eu começo recebendo. Muito importante isso. Juntos somos melhores. Nunca se isole. Lembre do passarinho. Não tente se isolar. Independente. Mantenha-se em unidade, em comunhão. Porque a comunhão que você tem com o seu irmão, ela é também com Cristo. Salmo 133, versículo 1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você precisa estar em união. Você não deve se isolar. Você precisa estar participando. E é aqui que nós nos tornamos mais fortes. É aqui que nossa igreja vai crescer. A igreja é de Cristo. A igreja não é minha, não é sua. A igreja é de Cristo. Nós somos os membros. A igreja não é um lugar onde todos são iguais. Somos diferentes, né? Cada um com a sua situação, seu temperamento, seus dons, suas histórias, mas nós precisamos respeitar, amar, perdoar e caminhar juntos, porque somos parte de um corpo, parte de uma família espiritual e parte de um propósito que vem de Deus. Comunhão não significa que somos iguais, significa que, apesar das diferenças, escolhemos caminhar juntos. Eu tenho que respeitar, eu tenho que amar a diferença do outro, mas eu tenho que estar junto com ele. Quando você faz questão de se isolar de uma pessoa, tome cuidado, porque por trás disso, o maligno está fazendo com que muitas pessoas se isolem de você. Forte, né? Não venham à igreja apenas para receber. Deus nos criou para servir. Ele tem um propósito para cada um de nós.
Se faço parte de um corpo, então preciso entender uma coisa: Deus não me colocou na igreja apenas para receber, Ele também me colocou para servir. Repita comigo: servir. Então, nós estamos aqui para servir. Aí você vai dizer: mas eu não sei fazer nada. Fica tranquilo, seu sorriso, apenas o seu sorriso faz com que você seja transformador na vida do outro. Seu aperto de mão, o seu ouvido, você está ouvindo atentamente, ou seja, você está dando atenção à pessoa, você está preocupada com ela nesse momento, você não vai falar nada, só o ouvir, você está servindo, porque é isso que agrada a Deus, é quando eu me coloco para o outro, quando eu me disponibilizo para o outro. Eu posso vir, varrer, organizar as cadeiras, fazer várias coisas. Aqui não falta serviço, né? Fale com os líderes, fale com o pastor, você vai encontrar serviço, mas eu não fui chamado, não quero fazer, não posso fazer nada. Lembre-se, você está sentado, a pessoa que você traz aqui é uma bênção, é um serviço que você fez, o convite que você fez é um serviço para o Senhor. Outra vez eu fiz uns convites para rede de casais, eu chamei, se não me engano, no telefone, constatado, eu chamei 29 casais para participar de uma rede de casais e naquele dia vieram 2 só, dos 29. Aí você pode perguntar, e aí? Aí é que poderia não ter vindo nenhum, mas eu chamei, mas eu convidei. Vieram 2, que bom que vieram 2, né? Agora imagine, eu convidei 29, vieram 2. Aí de 100 pessoas, cada um convidou 5, veio 1, ou seja, vieram 100 casais. Já pensou nessa conta? Mas o que foi? Fui eu sozinho? Não, fomos nós, servindo. Então nós precisamos trazer nossos amigos, nossos familiares, e nós precisamos dizer a nós mesmos, eu estou dizendo a mim, eu preciso frequentar a igreja, eu preciso me fazer presente na igreja, porque lá é onde as coisas acontecem. Eu posso até ver vídeos, fazer de outras formas, mas é aqui que a atmosfera espiritual, ela acontece, e ela não tem como acontecer, em hipótese alguma, pela internet, pelas redes sociais, pelo celular. Você está entendendo o que estou falando? Então pense nisso, se programe, você precisa vir, porque se você continuar dizendo, eu não vou hoje, amanhã eu não vou, eita, essa semana, nem começou a semana, essa semana eu não vou poder ir não. Você está dizendo para você, e o inimigo está se alegrando, porque você está dizendo coisa que alegra ele. Agora como se diz, não, repreendido estás, inimigo, maligno, tu estás repreendido, porque eu vou sim, posso até estar cansado, mas eu vou. E você sabia que no dia que você está cansado, no dia que você poderia dizer assim, rapaz, eu tenho tudo para não ir, porque está chovendo, eu estou cansado, estou com dor de cabeça, e você resolve, na força de Deus, eu vou. Você chegar aqui, você pode ser curado. Só o fato de você dizer assim, eu vou para a casa do Senhor, Deus vai fazer uma transformação na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer isso. Não que você precise fazer dessa forma para ter a cura, para ter a melhora, mas o seu esforço para Deus é muito pequeno, não é nada, mas Ele vê com olhos grandiosos, Ele vê com uma forma grandiosa a sua disponibilidade e a vontade que você tem para se entregar para Ele e para fazer a obra dEle para outras pessoas. Ainda que você não saiba fazer muita coisa, Ele te deu dons e talentos. Tem dons que são naturais, que eu e você não sabemos nem que tem, mas Ele nos deu e Ele pode nos usar para isso. Agora, os talentos você aprimora, você aprende, você desenvolve. Pedro 4,10 diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Ele nos deu dons e talentos. E tenha certeza, Deus vai cobrar de mim e de você os dons e os talentos que Ele nos deu e que nós não estamos colocando em prática,
que nós não estamos usando. Você sabia que muitas vezes você está caminhando em algum lugar, caminhando na rua, ou você está em algum lugar, com alguns grupos, com algumas pessoas, e o Espírito Santo diz assim: está vendo aquela pessoa ali? Vá lá, fale algo para aquela pessoa. E você, sem saber nem o que falar, nem como falar, sem conhecer, você se levanta e vai. E quando você decide a dar o primeiro passo, o Espírito Santo de Deus, ele invade você, ele te coloca a palavra certa, ele te coloca o versículo, ele coloca um brilho no seu olhar, ele coloca uma unção em você, que quando você chega perto daquela pessoa, a pessoa já está completamente transformada. Quem foi isso? Você, instrumento usado com o seu dom, mas você decidiu servir, decidiu ouvir a voz do Espírito Santo, e você foi lá e fez isso que ele te pediu. E Deus é louvado por isso, né? Então, alguns que sabem ensinar, né? Alguns sabem ensinar, outros aconselhar, outros ouvir, orar, acolher, outros sabem trabalhar nos bastidores, né? Não quer ficar na frente das câmeras, não fica atrás. Outros têm facilidade para evangelizar. Que bom! Se você tem esse dom de evangelizar, pegue sua Bíblia, escolha o versículo do dia e fale para alguém. Aí você vai dizer: mas como é que eu vou evangelizar? Eu vou sozinho? Pode. Você escolhe um versículo no dia, estuda ele, só um versículo, e você vai dizer assim: a primeira pessoa que eu encontrar, ou a pessoa que Deus me indicar, eu vou falar esse versículo para essa pessoa. Isso é evangelizar. Você não tem que necessariamente estar com um grupo para fazer uma ação específica. Isso é uma ação de evangelização, mas o teu e o meu evangelizar pode ser dessa forma, é desse jeito. Você falando, você escutando a pessoa, e você dando apoio à pessoa. Você não vai dar apoio ao que está errado, mas você não vai recriminar, discriminar, afastar e nem massacrar, porque essa não é a forma de Deus, essa não é a forma do amor de Deus. Você vai ouvir, e depois você perguntar: eu posso falar? Eu posso dizer qual é a minha opinião? Você vai dizer: mas, ou então eu vou orar e falo com você depois. Não deixe que a sua boca seja instrumento de isolamento para outras pessoas. Não deixe que a sua boca, o seu comportamento, faça com que os outros cada vez mais se afastem de você. Às vezes, a gente reclama de coisas que não deveríamos reclamar, totalmente desnecessárias, e a gente vê e reclama. Eu já falei sobre isso aqui. Você tem 100 coisas para você elogiar. Vou dar um exemplo para você. Na sua casa, você acordou, você tem uma casa para você agradecer por ela. Já tem a casa. Você se acordou, você já está vivo. Aí você vai fazer o café. Você tem fome, você tem apetite, isso é saúde. Você tem o café, Deus te deu o alimento. Tem milhões de coisas, mas você, quando chega na cozinha, porque a pia está sem água, você começa a murmurar, a reclamar. E essa reclamação sua, ela transforma a sua casa, seu casamento, a vida dos seus filhos, porque tantas coisas maravilhosas você tem, né? E você foca em outras. E onde é que você aprende isso? Na palavra, no amadurecimento com os irmãos na igreja, ouvindo a palavra, sendo edificado, participando dos grupos, em comunhão, porque Cristo está no meio, e Ele está fazendo grandes obras na sua vida e na minha vida. Então, nós aprendemos essas coisas aqui. Nós aprendemos a mudar, nos transformarmos aqui. Nós já vimos testemunho aqui nessa igreja de pessoas que disseram assim: rapaz, esse casal era muito ignorante um com o outro. Hoje são uma bênção. Vivem suas melhores estações. Vivem em amor, em comunhão, e são bênçãos na vida dos outros. Então, onde foi que aprendeu? Onde foram transformados? Com a palavra, na igreja, através das ministrações, de orações e da comunhão com os irmãos. Aí, para confirmar isso que eu estava falando, a igreja que perseverava, né? A igreja primitiva é um grande exemplo disso que eu estou falando.
Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, nas orações. Ou seja, essa igreja cresceu, ela era exemplo, porque as pessoas olhavam de longe e viam aquele povo, aqueles cristãos parecidos com Deus. Eles se amavam, eles cuidavam um do outro, eles se preocupavam um com o outro, eles oravam coletivamente. É isso que eu estou dizendo. Nas quarta-feiras nós temos a sala de oração aqui. Eles oravam coletivamente por causas, por desejos, por doença, por situações. E eles partilhavam. E isso é muito importante. Então é aqui que nós, em comunhão, na igreja, presencialmente, nós, em comunhão um com o outro, nós podemos ajudar um ao outro, porque nós precisamos um do outro. Então eles tinham palavra lá, tinham comunhão, tinham o partir do pão, tinha oração. E uma coisa importante que eu fui pesquisar, veja que a igreja não é simplesmente chegar, sentar, ouvir e ir embora. Eles perseveravam, eles tinham frequência, eles continuavam se reunindo mais e mais. É o que nós devemos fazer. Se eu posso vir, eu venho. Imagine, às vezes a pessoa mora tão perto da igreja, mas ela não pode vir. Mas nós entendemos, você não pôde vir, ore para poder vir, participar, ser edificado. Venha totalmente entregue. Não venha só por vir, venha assim, eu vou cultuar o Senhor, eu vou servir o Senhor. Talvez nesse dia, olhando para uma pessoa, pegando na mão, falando com essa pessoa, eu possa ser instrumento de edificação para essa pessoa. Aí eu fui lá pesquisar sobre perseverar. Do grego é a palavra hipomone, que indica não apenas suportar passivamente o sofrimento, mas manter-se de pé e avançar com coragem diante da luta. Aquele povo, os cristãos, eles eram perseguidos. Eles não podiam se reunir para falar a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Eles eram perseguidos, suas casas eram destruídas, filhos mortos, e muitos foram mortos, mas eles perseveravam. Então é feito eu e você. Talvez eu hoje não possa ir por algum motivo, mas na outra semana eu não posso faltar. Eu vou perseverar, eu vou ir, eu vou participar, porque é lá, junto com os irmãos, que eu vou ser mais e mais edificado. Não se afaste da congregação, né? Hebreus 10:25 diz: não deixando a congregação como é de costume dos outros, permaneça, venha com vontade, com amor, se entregue, sirva. Isso vai fazer bem a você, aos outros, sua família. A pessoa vai olhar para você da sua família e dizer: rapaz, esse menino não perde um culto, né? Oxe, vou lá, quero saber o que está acontecendo. E porque ele mudou, porque ele se transformou, é lá, Deus fazendo com ele, quer fazer com todos os nossos familiares e nossos amigos também. E a Bíblia não diz isso por acaso, né? Não deixando a congregação como é de costume de outros. A Bíblia não diz isso por acaso. Deus conhece o coração humano. Ele sabe que quando nos afastamos, podemos ficar mais vulneráveis. Foi o que eu falei no início. Você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e aí? Você vai ficar isolado. Deus não quer isso para você. E concluindo, como a fábula do passarinho falou, né? Ele descobriu uma coisa que precisamos guardar no nosso coração. Ou seja, o passarinho, na fábula lida no início, ele descobriu uma coisa que nós precisamos guardar no coração. Eu posso voar sozinho, mas não fui criado para viver sozinho. Amém? Esta foi a palavra de hoje. Louvor pode vir. Coloque de pé para a gente orar. Se ponha de pé, vamos orar.
Pai amado, Deus misericordioso, nós te agradecemos, Pai, pela tua rica palavra, Pai. Que o Senhor nos fortaleça mais e mais para que possamos participar dos eventos da igreja, Pai, dos cultos, do GCC, da casa de paz, da sala de oração, Pai. Que o teu povo, Pai, venha, permaneça unido em comunhão, porque nós somos parte do teu corpo, somos parte da tua família espiritual, Pai, e somos parte do teu propósito para a vida de cada um de nós, Pai. Nos abençoa, é assim que nós oramos e te agradecemos, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Vocês foram abençoados, queridos. Que manhã maravilhosa, amém? Glória a Deus. Você que chegou aqui nessa manhã, que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deixa eu dizer algo a você, viu? Isso é um momento propício. A unção está propício para novos relacionamentos com Deus. Tem alguém? Tem alguém afastado que quer voltar para o Senhor? Tem? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Palavra, meu irmão, ela é uma semente que ela plantada numa boa terra, ela produz fruto, amém? Não, você poderia orar por ele? Ele está voltando para o Senhor, amém? Você poderia vir aqui orar por ele? Glória a Deus. Deus é bom.